Esse... Ver como é que eu estou, pelo menos. Vai indo. Pronto, já estou aqui já me caracterizando. Vai que de repente na próxima aula apareça de Papai Noel, né? Pronto, fala pessoal, mais uma vez, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro online de hoje. Espero que todos estejam bem, que vocês estejam tendo uma ótima semana. Tá? Então, se vocês estão aqui na aula de Química de hoje, porque de fato querem encerrar a semana muito bem, olha aí a responsabilidade. Vamos ver que já tem 15K online. Adriele, Amanda Fernandes, Ana Jéssica, Ana Raquel, Antônio Lucas, Eduardo Amaral, Érica Patrícia, Juliana Freire, Camille Monteiro, Kailane Deice, Letícia Souza, Maria Clara Carvalho, Mariana Araújo, Ana Mariana e Stephanie Silva. Pronto, estão conseguindo visualizar, pessoal? Aqui, a atividade tem algo com alteração. Na atividade tem algo com alteração de pressão. Eu expliquei essa. Pronto, pois é exatamente o princípio do Chatelier. Antônio Lucas, que a Letícia perguntou. Vou colocar aqui para a gente verificar. Vamos lá fazer um passeio de tudo que nós já vimos no momento. Começamos, então, com essa segunda parte do equilíbrio. Dividir em equilíbrio 1, equilíbrio 2 e equilíbrio 3. O equilíbrio 3 vai ser mais um vídeo de apresentação de onde o equilíbrio ele está inserido no nosso cotidiano. Porque a gente estuda, vê várias reações, mas aí, aplicabilidade. Onde é que realmente tem? Porque o motivo de se estudar equilíbrio químico. Então, no equilíbrio químico 3, vou mostrar para vocês a aplicação, a importância de fato na natureza e nessa relação do nós, né, todos os animais, humanos, tudo com o ambiente. Então, estudamos a parte introdutória sobre equilíbrio químico, vimos o que é equilíbrio, o que é constante de equilíbrio, o significado dela, e depois passamos para a interpretação do valor de Kc e de Kp, onde estudamos essas verificações, fizemos um caso em que Kc e Kp é maior do que 1, quando Kc e Kp foi igual a 1, ou então quando Kp e Kc for menor do que 1. No final dessa primeira aula de equilíbrio 2, fizemos uma atividade. Depois, na outra etapa, estudar os cálculos das constantes de Kc e de Kp, que é exatamente o que tem na videoaula. Numa das. Então, essa primeira foi estudado na reação química, o que tem na reação química, que sempre que formos fazer qualquer cálculo que envolva reação química, devemos escrever a equação química corretamente balanceada. Ah, professor, pode estar balanceada? Não, não é balanceada, tem que estar corretamente balanceada, que você pode colocar qualquer coeficiente estequiométrico vai estar balanceado. Mas será que vai estar corretamente balanceado? Tá? Então, a equação química tem que estar corretamente balanceada. Além disso, todos os cálculos que fazemos para encontrar os valores de Kc e Kp são essencialmente experimentais. Então, essas constantes só conseguimos determinar o valor dela através de experimentos. Claro, a gente volta algumas vezes alguns valores teóricos, mas elas são essencialmente experimentais. Depois disso, foi realizado alguns exemplos, 3 exemplos para cálculos de equilíbrio de Kc, tá? Tem isso nas videoaulas, tá? E aparentemente é complicado, que vê esse monte de número, tá? Mas não é, pessoal. Eu expliquei passo a passo como se faz cada um. E ao final, fizemos um exemplo como se calcula o valor de Kp, que teoricamente, para se calcular o Kp, é mais simples do que se calcular o valor de Kc, em muitas questões, tá? Não precisa se preocupar tanto, que também as questões não são difíceis quanto parecem. Na outra etapa, foi visto o deslocamento de equilíbrio, que são os fatores que deslocam o equilíbrio de um sistema, que é exatamente o princípio de Le Chatelier, que ele é um francês, um químico e engenheiro francês. Já vimos que quando para o sistema entrar em equilíbrio, vou até colocar aqui essa parte, que é bastante interessante para a gente. Vimos que quando uma reação química reversível é feita em um recipiente fechado, o sistema ele vai entrar em equilíbrio quando as taxas de desenvolvimento da reação direta e inversa se igualam. Além disso, o equilíbrio vai se manter inalterado a cada temperatura, porque o valor da constante Kc e Kp dependem somente da temperatura. Mudou a temperatura, consequentemente, esses valores já irão ser modificados. Além disso, cada reação é representada por uma constante de equilíbrio que é feita através de experimentos. Mas
surge uma pergunta muito importante. E o que ocorre num sistema em equilíbrio químico dinâmico se ele sofreu algum tipo de perturbação? O que acontece? E quais são essas perturbações que o sistema em equilíbrio químico pode ocorrer ou pode sofrer? São basicamente três. Concentração dos reagentes e dos produtos altera o equilíbrio. A pressão também altera, principalmente se a reação envolver gases e ainda a temperatura. Então, esses três fatores foram estudados por Le Chatelier e afirma que quando o sistema em equilíbrio químico sofre algum tipo de perturbação, o equilíbrio ele tende a seguir no sentido para se anular essa perturbação. E como é que vai ser anulada esse tipo de perturbação? Voltando ao estado de equilíbrio anterior, quando a reação vai ocorrendo, ou então ele vai criar um novo estado de equilíbrio se for modificado a temperatura. Então, tem essas duas possibilidades, segundo Le Chatelier. Esse princípio de Le Chatelier ele é utilizado principalmente na indústria química, porque algumas substâncias são de bastante interesse de industrial, seja na área de agronomia, seja na área de farmácia, até mesmo na petroquímica ou na indústria química, que é a amônia, o ácido nítrico e ainda o ácido sulfúrico. Então, utilizando esses princípios de Le Chatelier, evitam perdas de reagentes e, consequentemente, conseguem maximizar os lucros para essas empresas. E um fato bastante interessante que eu não comentei na aula, mas vou falar agora para vocês, é com relação a um catalisador. Acredito que eu comentei isso, inclusive em cinética química e no começo do estudo de equilíbrio. Mas se for adicionado um catalisador, uma reação em equilíbrio, o que vai acontecer? O catalisador, ele diminui a energia de ativação, ou seja, ele acelera uma reação química. Só que o sistema vai estar em equilíbrio, então as taxas de desenvolvimento da reação direta e inversa são iguais. Então, a adição do catalisador vai acelerar as duas reações direta e inversa simultaneamente. Ou seja, o catalisador adicionado a um sistema em equilíbrio não altera o equilíbrio. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Vamos considerar, por exemplo, bem rápido, esta reação. Tem-se 1 mol de tricloreto de fósforo reagindo com 1 mol de gás cloro em equilíbrio, formando 1 mol de pentacloreto de fósforo. Mas o calor, ou seja, o calor está sendo liberado nessa reação direta. Observe ainda que na reação de equilíbrio tem uma seta maior do que a outra. A maior apontando para o PCl5 significa dizer que a formação do produto é mais favorável nesta reação, mas está em equilíbrio. Então, primeiro caso, com relação à concentração dos reagentes e de produtos. No primeiro caso, com o aumento da concentração dos reagentes. Se nessa reação Bota aqui só a caneta do mouse. Se nessa reação houver um aumento na concentração dos reagentes, o que vai acontecer? O equilíbrio ele vai se deslocar no sentido da formação dos produtos, porque se vai ter mais reagente, então vai ter mais substância para reagir, consequentemente será formado mais produtos. Então, o equilíbrio se desloca para a esquerda, no sentido da formação do produto. E depois volta normalmente o equilíbrio. Com a diminuição da concentração dos reagentes, se diminuir a concentração dos reagentes no sistema em equilíbrio, você vai estar deficiente no lado que tem menos reagente. Então, o que vai acontecer? O produto vai começar a reagir, vai começar a se decompor para formar os reagentes. E assim, entrar em equilíbrio novamente. Ou seja, com a diminuição da concentração dos reagentes, o equilíbrio vai se deslocar em direção aos reagentes. Agora, com relação aos produtos, se a concentração dos produtos é aumentada numa situação em equilíbrio, vai ter muito produto e menos reagente. Então, para se equilibrar, os produtos vão se decompor para formar mais reagente. E assim entrar novamente em equilíbrio, ou seja, com o aumento da concentração do produto, o equilíbrio químico ele se desloca para agora que é a esquerda, né? Porque estou olhando aqui ao contrário, para a esquerda, em formação dos reagentes. No quarto caso, diminuição da concentração dos produtos. Então, neste equilíbrio, se a concentração do pentacloreto de fósforo for reduzida nesse sistema em equilíbrio, significa dizer que mais produtos vão ter que reagir para
compensar aquela retirada da concentração do PCl5. Então, o equilíbrio vai se deslocar para a direita, em direção ao produto. Ok? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Alguma dúvida? Pessoal, se for no chat, Não. não consigo visualizar o chat. Ótimo. Continuando. A mesma reação agora com relação à pressão. Novamente, a pressão ela só vai funcionar se os reagentes e ou produtos estiverem na fase gasosa. Se estiver na fase sólida e líquida, não tem alteração. O mais importante na fase gasosa. Vamos observar então aqui na figura este exemplo. Na situação inicial, esse aqui eu vou chamar aqui de um aqui em cima, que eu coloquei o pincel amarelo, e está muito ruim com esse pincel amarelo, vou dar de cor para azul. A situação 1, que é esse primeiro recipiente lá da esquerda. Está aí o gás contido nesse recipiente, está aquela pressão chamada de pressão P, vamos supor, e que agora nessa situação 2, o que está acontecendo? A pressão está aumentando. Se a pressão está aumentando, o que está acontecendo com o volume? Diminuir. Isso, diminui muito bem. Agora aqui no terceiro sistema, observe novamente, a pressão aumentou mais ainda. O que está acontecendo com o volume? Diminuir ainda mais. Exatamente, muito bem. O que significa dizer que quanto maior for a pressão, menor vai ser o volume. Maior a pressão, menor vai ser o volume. Muito bem. Vamos então agora estudar esse caso. No primeiro caso, com o aumento da pressão nesse sistema. Observe que todas as substâncias participantes da reação estão na fase gasosa. Tricloreto de fósforo, gás cloro, pentacloreto de fósforo. Todos estão na fase gasosa. Então, significa dizer que a pressão ela vai influenciar tanto nos reagentes quanto nos produtos. Mas vamos considerar o seguinte. Os coeficientes estequiométricos do PCl3 é 1, do cloro é 1 e do PCl5 é 1. Então, significa dizer que aqui tem um volume mais um volume do gás cloro, o que significa dizer que nos reagentes vamos encontrar no sistema dois volumes, porque eu estou com mouse, tá? Fiquei com a mesa tá lá do tal digitalizador, não queria sair daqui do local. E do PCl5, o coeficiente estequiométrico é 1, então significa dizer que tem somente um volume nos produtos. Muito bem. Quando aumenta a pressão, o volume faz diminuir. Não foi isso que vimos agora há pouco? Então, nesse sistema em equilíbrio, quando a pressão é aumentada, o equilíbrio se desloca no sentido de formação de mais produtos, ou seja, se desloca para a direita, em direção ao PCl5, porque tem menor volume, tem somente um, e nos reagentes são dois volumes. E o que acontece quando se diminui a pressão? Quando a pressão está diminuindo, que é o caso inverso, olha aqui na imagem de novo, na figura, ó. Vamos supor que do 3 para o 2. Do 3 para o 2, a pressão está diminuindo. E o que acontece com o volume? Ó, tá aqui da situação 3 para a situação 2. O que aconteceu com o volume? O que aconteceu com o volume, pessoal? Aumenta. Isso, garoto. Aumenta, muito bem. Então, diminui a pressão, aumenta o volume. Então, neste equilíbrio químico, já vimos que tem dois volumes nos reagentes e um volume nos produtos. Então, quando se diminui a pressão, o equilíbrio ele vai se deslocar no sentido de maior volume. Então, vai para a esquerda, que lá são dois volumes de gases. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Acho que ninguém mais tem nenhuma Não, dúvida. professor. Ok, vamos então. Ótimo, obrigado. Vamos então agora para a temperatura. Primeiro caso, com o aumento da temperatura. O que vai acontecer? Segundo caso, diminuição. Quando aumenta a temperatura em um sistema em equilíbrio, o equilíbrio tende a se deslocar para as reações que são do tipo endotérmicas, tá? Aumento da temperatura favorece as reações que são do tipo endotérmicas. Vamos analisar este mesmo exemplo que foi desde o começo. Na reação normal, o que acontece? Na formação do PCl5, que é a reação direta, ocorre liberação de calor. Significa dizer que a reação direta
ela é do tipo exotérmica. E a reação inversa, que é a formação dos reagentes, que é o PCl3 e o Cl2, é do tipo endotérmica, porque o calor se une com o PCl5 para produzir esses reagentes. Então, significa dizer que o aumento da temperatura, como favorece a reação endotérmica, neste caso, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda, ou seja, a formação dos reagentes. Com a diminuição da temperatura, a diminuição da temperatura vai favorecer as reações que são do tipo exotérmicas, que é exatamente a reação direta para esse equilíbrio químico. Logo, o equilíbrio ele se desloca para a direita, em direção ao produto, que é o PCl5. Alguma dúvida, pessoal, neste caso? Não, professor. Ok, vamos então passar para alguns exercícios. Ó, enfeitei aqui o quadro, o enfeite de Natal, especialmente para nossa aula de hoje. Tá aí o quadro, pisca-pisca. Só que não vai ficar assim piscando não, tá? É só um momento. Então vamos lá. A questão da FUVEST. A altas temperaturas, N2 reage com O2, produzindo NO, um poluente atmosférico. Não tem essa reação, um mol de gás nitrogênio reagindo com um mol de gás oxigênio, produzindo 2 mols de monóxido de nitrogênio. A temperatura de 2000 Kelvin, a constante de equilíbrio acima é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4. Ah, não deixei espaço para colocar, vou colocar aqui embaixo. Kc é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4. Nessa temperatura, se as concentrações de equilíbrio de N2 e O2 N2 e O2 forem, respectivamente, 4 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro e 1 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro, qual será a concentração de NO? Então, aí foram fornecidos todos os dados que são necessários. Qual vai ser então o primeiro passo? A equação já está balanceada, então não vamos fazer isso. Vamos colocar a expressão de Kc. Kc é igual à constante dos produtos dividido pela a quantidade dos reagentes. Produto é somente o NO. Então vai ser a concentração do NO elevado a seu coeficiente estequiométrico, que é 2. Dividido pela concentração dos reagentes, que é a concentração em quantidade de matéria do N2, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1, vezes a concentração do gás oxigênio, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que também é 1. Então tá aí. Devemos encontrar o valor da concentração de NO. Então, isso implica dizer, vou colocar aqui do lado, reorganizando, produto dos meios pelos extremos, que a concentração do NO ao quadrado vai ser igual ao valor de Kc vezes a concentração do N2 vezes a concentração do O2. Então, para cá, para este lado. Então, implica dizer que a concentração do NO ao quadrado vai ser igual a valor do Kc, 4 vezes 10 elevado a menos 4, vezes a concentração do N2, 4 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a concentração do O2, 1 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso vai ser em mol por litro. Certo? Então, a concentração do NO ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 4, 16. Vezes 1, 16. Vai ser 16
vezes 10 elevado a menos 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a menos 3 vai ser igual a 10 elevado a menos 7. 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a menos 3 vai dar 10 elevado a menos 10. Então, vezes 10 elevado a menos 10 mol por litro. Então, isso implica dizer que a concentração do NO vai ser igual a tal quadrado. Para cancelar o quadrado, vai ter que colocar em ambos os lados a raiz quadrada. Ou então, tal quadrado passa para o outro lado em forma de raiz. Raiz quadrada de 16 vezes 10 elevado a menos 10. Portanto, a concentração do NO vai ser igual a raiz quadrada de 16, 4. Vezes raiz quadrada de 10 elevado a menos 10 é 10 elevado a menos 5. Mol por litro. Então, a resposta correta vai ser a letra D. Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Alguma dúvida nessa questão? Beleza. Vamos então para a questão 2. Quero que vocês façam, tentem fazer a questão 2. Deu certo? O F. É o N2 mais 3 mol de H2 em equilíbrio, produzindo 2 mol de NH3. Constante de equilíbrio vai ser igual a 69. Ok, vamos lá. Sabendo-se que K é igual a 69 para a reação 1 mol de N2 reagindo com 3 mol de H2 em equilíbrio com 2 mol de NH3 a 500 graus Celsius e que a análise de um recipiente de 7 litros, então volume do recipiente de 7 litros, mostrou que a 500 graus Celsius se encontravam presentes no estado de equilíbrio 3,71 mols de hidrogênio. Então, para H2, N é igual a 3,71 mol. E 4,55 mols do amoníaco. O amoníaco é a mesma amônia, então o número de mol igual a 4,55 mol. Então, o número de mols de nitrogênio presente no recipiente é... Ele quer saber a quantidade de matéria de N2 que vai estar presente neste recipiente. Há diversas formas de se responder esta questão. Eu vou fazer por uma delas que talvez seja um pouco mais trabalhosa, mas que a gente vai encontrar o resultado, tá? Para não vai ter complicação. Qual vai ser o primeiro passo? O primeiro passo é encontrar a concentração e quantidade de matéria para o gás hidrogênio e para o gás amônia, porque vamos precisar deles para utilizar na fórmula do Kc. Então, primeiro, a concentração do gás hidrogênio é igual à quantidade de matéria dele dividido pelo volume do recipiente, que é igual a 3,71 mol dividido por 7 litros. Então, a concentração e quantidade de matéria de H2 vai ser igual a 0,71 dividido por 7. Alguém já fez? Dá quanto, Pipo? 0,53 mol por litro. E a concentração da amônio, que também está presente no equilíbrio, é igual à quantidade de matéria dividida pelo volume, que é igual a 4,55 mol
dividido por 7 litros, que é o volume do recipiente. Então, 4,55 dividido por 7 vai ser igual a 0,65, então 5, tá? 65 mol por litro. Pronto, encontramos a concentração e quantidade de matéria desses participantes da reação. Vamos então passar para a segunda etapa, que é encontrar a concentração e quantidade de matéria do N2 utilizando o valor de Kc. Então, Kc vai ser igual a produto, é amônia. Então, concentração do NH3 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2, dividido por concentração e quantidade de matéria do gás nitrogênio, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1, vezes a concentração do H2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 3. Vamos reorganizar esta equação de modo que o N2 fique em evidência. Então, concentração do N2 vai ser igual a concentração da amônia elevado a 2, dividido pela constante Kc, vezes a concentração de H2 elevado a 3. Pronto, agora vamos substituir os valores. Vai ser igual a concentração e quantidade de matéria da amônia, 0,65. Não vou colocar as unidades agora, vamos deixar para o final para não estar repetindo muito. Elevado a 2, dividido por Kc, que é 69, vezes a concentração e quantidade de matéria do H2, que é 0,53, elevado ao cubo. Após fazer todos esses cálculos, vamos encontrar que o valor da concentração e quantidade de matéria do N2 é aproximadamente igual a 0,0412 mol por litro. Tá? Essa vai ser a concentração e quantidade de matéria. Mas o que pediu na questão? Pediu o número de mol de nitrogênio. Encontramos a sua concentração. Vamos então para a terceira etapa, que é relacionar essa concentração com a quantidade de matéria. Ora, essa concentração significa dizer que em 1 litro contém 0,0412 mol de N2. Então, em 7 litros, que é a capacidade do recipiente, vai conter quantos mol de N2? X. Então, X vai ser igual a 7 vezes 0,0412 mol. Então, isso implica dizer que X vai ser igual a aproximadamente 0,288 mol de N2. Resposta correta é a letra B. Certo? Alguma dúvida, pessoal, nessa segunda questão? Algum questionamento? Passa para o do lado. Cada qualidade. Alguma dúvida? Não, professor. Pronto, obrigado, Eduardo. Kaique, não. Ok, vou sair aqui desse lado. Tá. Pronto, voltei, pessoal. Estou aqui novamente. Tá bom. Ok, então, pessoal, agradeço a todos vocês. Ótimo, Mariana. Obrigado, Érica. Então, agradeço a todos vocês que estiveram presentes, Camille, fizeram presente aqui hoje no nosso encontro online. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido algo e que tenha tornado a sexta-feira de vocês mais feliz, mais alegre, porque eu sempre aguardo os momentos das aulas, venho aqui feliz, o máximo possível, e tentando puxar o máximo de vocês, porque eu sei que todos vocês são capazes e muito, e têm as habilidades que ainda não utilizaram, que eu quero que vocês utilizem, então por isso vamos até passar essas práticas para vocês. Então, um grande abraço, um ótimo fim de semana, não se esqueça de fazer nossa atividade, e já estou começando a preencher já os diários com as notas também, tá, pessoal? Até o fim de semana que vem, acho que já esteja tudo já no sistema. Então, até mais.